Bom, uma das minhas principais atuações é focado justamente nas empresas familiares. Durante muitos anos da minha vida, já há 11 eu trabalho com grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. E a maior parte delas, devido à localização onde eu estou, né, numa região do Brasil onde eu estou, a maior parte das empresas são familiares ou de estrutura familiar, mesmo que elas não sejam a base familiar, marido e mulher, pai e filho, mas estruturalmente falando são familiares. Pelo conceito, pelo modelo da gestão, pela sistematização dos processos muito mais informais. Então, normalmente as empresas são nesse aspecto. E tem um ponto interessante, uma vez que me tornei especialista nas empresas familiares, inclusive minha tese de mestrado que eu fiz fora do Brasil foi focada nas empresas familiares, na descoberta dessa tese eu descobri que apenas 2 empresas, né, de 10, ou seja, 80% ali, morrem no caminho da primeira para a segunda geração. Isso me chamou muita atenção mesmo, comecei a perceber e entender por que tantas empresas familiares não conseguem chegar na segunda geração, qual que é o motivo principal. E tem muitos motivos. E um dos primeiros motivos é o que eu falei anteriormente, a informalidade dos processos. Quando a empresa surge, ela surge de uma ideia, ela não surge através de uma gestão ou de um planejamento. A maior parte das empresas é assim, principalmente as empresas familiares. Ela não surge estruturalmente falando, uma análise de viabilidade, como vai ser feito, de que forma vai ser feito, qual é a estrutura, qual é o modelo. Não, surge uma ideia, a pessoa começa a vender ou já tem um emprego dentro de um setor específico e começa a vender aquele serviço ou aquele produto. E a partir disso a empresa se forma, se estrutura. Dentro disso, às vezes chama marido e mulher, a mulher vai para o financeiro, a mulher vai para a venda, ou o esposo vai para a venda, ou para o financeiro, ou começa a se formatar a empresa, depois de alguns anos vem um filho, ou 2 irmãos, acontece muito, né, ao longo da minha vida, muitos irmãos, sócios, irmãos, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, acontece muito. E o que ocorre é que existe uma informalidade nos processos. Por quê? Porque existe confiança. É muito mais um aspecto de confiança do processo e não necessariamente uma gestão profissionalizada, analisando atributos, verticalização, estruturação de metas, objetivos. Parte-se do pressuposto de que se eu sou família, o outro sabe, e o outro sabe o que fazer, eu não preciso ficar cobrando ele, ou nem posso ficar cobrando ele. E outra, às vezes acontece muito da empresa não querer, o empresário ou o gestor familiar não quer cobrar do outro, por quê? Porque é família. Então eu vou cobrar da minha esposa, no final da tarde é minha esposa, né? Como é que eu vou fazer isso? Ou o contrário também, esposo e esposa, ou irmãos, acontece muito, um cobra, já vem questões familiares antigamente, coisas de infância. E o que acontece é que nos aspectos do estudo da empresa familiar, quando eu estruturei a minha tese, foi justamente focado, porque existem 3 pontos, né? A empresa, que é o aspecto da gestão, é a entidade da gestão, como diz o princípio contábil da entidade. Então a empresa é um ser na qual você investe dinheiro, você investe recursos, não só dinheiro, recursos como tempo, pessoas, estrutura, dinheiro, para que aquilo ali se transforme numa empresa. Você tem o patrimônio, que pertence à família, então você pertence aos herdeiros. Veja que eu falei herdeiros e não sucessores, existe uma grande diferença entre herdeiros e sucessores, né, que dá para comentar isso depois. Então, aquele que herda o patrimônio que pode ser da empresa ou estar no nome da empresa ou não, ele tem poder sobre o patrimônio, ele tem, na verdade, um dever sobre o patrimônio, um direito sobre um patrimônio, mas não um direito sobre a empresa. E é um aspecto que se funde e é um dos principais problemas. E o outro é a questão familiar, porque dentro do aspecto familiar, então, patrimônio, empresa e família, que é um outro ciclo, a família, ela tem um modelo socialista, social, ou seja, as pessoas são iguais, pelo menos é a ideia, mas as pessoas são iguais. Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Luísa e tenho a Bela. As minhas 2 filhas têm os mesmos direitos, sejam juridicamente e também aspectos emocionais também. Eu não posso gostar mais de uma do que do outro, ou seja, não, tem um aspecto social de igualdade. Quando você junta o aspecto social da família, o aspecto patrimonial dos direitos e o aspecto da empresa, quando você funde esses 3 pontos,
é onde começam os problemas, é onde iniciam os grandes problemas das empresas familiares. Por quê? Porque a empresa eu não posso tratar da mesma forma que a família. Se eu tenho um gestor, seja comercial, seja operacional, seja um gestor financeiro, não importa. Ele é um gestor que precisa ter metas, objetivos, ele precisa ser cobrado, receber feedback, direcionado, planejado, organizado e deve ser acompanhado de maneira absolutamente profissional. Ah, mas ele é meu filho. Não importa. Ah, mas é minha esposa. Não importa. Então, o aspecto onde bate, um dos principais problemas da empresa familiar é onde a porta onde bate a formalidade com a informalidade, onde eu não posso carregar efetivamente a força da cobrança daquilo que eu preciso, porque a empresa, tem uma frase que eu digo que o CNPJ não pode sofrer devido aos CPFs. Então o CNPJ ele é maior, é ele que mantém todo o resto, é ele que mantém inclusive o patrimônio. O patrimônio, ou seja, quem gere o patrimônio e faz dinheiro daquilo é a empresa. Então se a empresa morre, todo mundo fica pobre e não faz o menor sentido. Então é melhor muitas vezes eu demitir um familiar, né, eu demitir um familiar da empresa, mas não da família. Então, quando você olha os aspectos dos direitos patrimoniais, ele não vai perder, dos aspectos familiares, ele também não vai perder, mas dos aspectos da empresa, ele precisa ser profissionalizado. Então, muitas vezes eu preciso familiarizar a empresa e empresariar a família, ou seja, a família precisa ser profissionalizada para aí, então, seguir num processo que seja sucessório. Existe uma diferença entre, como eu falei, entre herança e sucessão. A herança é seu direito, a sucessão não é um direito, a sucessão é uma prerrogativa. O que é uma prerrogativa? Bom, sendo eu um filho de uma empresa familiar, dentro de uma empresa familiar, eu tenho prerrogativa de que eu possivelmente serei o gestor dessa empresa, mas não necessariamente precisa ser assim. Por que não precisa ser assim? Porque não faz sentido. Se eu não sou bem estruturado, com o meu comportamento, com o meu conhecimento profissionalizado, capaz de assumir determinado tipo de cargo, por que eu trocaria? Eu sempre faço essa pergunta para os empresários, por que você vai trocar um profissional bom de mercado por alguém mal de mercado? Pensa que não é uma empresa familiar, pensa que é apenas uma empresa. Você contrataria um profissional ruim para um cargo? Não, então você vai contratar porque ele é da família? Não importa, é melhor pagar ele e deixar ele em casa do que colocar ele dentro da família, porque esse é um dos aspectos principais. E tem muitos pontos. Aí quando você vai estruturar efetivamente uma empresa familiar para deixar ela robusta, estruturada, você começa por alguns aspectos iniciais primários, que é a governança. A governança é uma palavra meio feia, mas a governança nada mais é do que a estrutura de governo. O governo tem a ver com poder. Onde está o poder e em quem está o poder? Entra a minha metodologia, que eu utilizo muito, que é a estruturação do FARP, que é a função, autonomia, responsabilidade e poder. Definição clara das funções, de quem faz o quê e onde faz o quê, que é a definição estrutural. A autonomia, que é até onde as pessoas podem ir, até onde elas podem fazer, até o que elas podem fazer, como elas podem pensar efetivamente. Então é o seu quadrado de poder, né? Então, necessariamente. A responsabilidade, que vem a partir da autonomia. Então, a responsabilidade é o que essas pessoas me entregam, não é? Ou seja, o que ela precisa entregar, quais as metas que ela tem, como ela vai ser cobrada, isso é a responsabilidade. E o poder tem a ver com a distribuição geral do poder, que tem a ver com a governança, que é o que eu estou falando aqui. Quando eu olho para o poder dentro de uma empresa, tem centenas, eu tenho mais de 500 empresas atendidas ao longo desses anos. Quando você olha o poder, você normalmente fala, ou seja, a legitimidade primária de quem é o dono, de quem formatou a empresa e tudo mais. Maravilha. Só que quando você fala em empresa familiar, esse poder está desconcentrado. O filho do dono tem poder? Sim ou não? Pois é. A esposa do dono tem poder? Sim ou não? Ou seja, até onde? Então, esse aspecto de poder dentro da estrutura de governança, ele pode ajudar muito quando bem estruturada a governança, que é uma das coisas que a gente faz, estabelecendo os pontos certos, onde é que os primeiros, segundos, terceiros níveis, em quais segmentos a empresa está mais bem elaborada, onde vai estar concentrado o poder, divisão de poderes entre família e profissionais, possibilidade de sucessão que não seja apenas focado na família, mas também abra espaço para profissionais poderem fazer o mesmo. Ou seja, quando eu olho para esses aspectos todos, eu começo a estruturar uma boa governança.
Depois disso, um planejamento em conjunto, seja de presente, né, ou seja, presente, médio prazo e futuro longo, ou seja, de 15 anos, 10 anos, 5 anos, para a empresa entender o que ela quer e o que as pessoas querem, como elas querem se comportar dentro desse aspecto. Definições claras de poderes, como eu falei anteriormente, estrutura de uma gestão mais profissionalizada, sair da informalidade. Um dos grandes problemas, como eu falei anteriormente, é a informalidade nos processos. Mas que processos, né, Lincoln? Tem muitos aspectos. Por exemplo, o aspecto financeiro. O aspecto financeiro dentro de uma empresa familiar, normalmente ele é informal. Normalmente se mistura dinheiro da empresa, dinheiro da família, dinheiro, ou seja, existe uma confusão. Existe uma retirada, das famosas retiradas de sócios, que são feitas durante qualquer período. Por quê? Porque a empresa é da família. E na verdade, não. A empresa tem uma entidade e se ela vai pagar a família, ela tem que ter um aspecto de formalidade. Quanto é, como é, de que forma é, quantas vezes vai tirar, em quanto dinheiro vai ser, qual o percentual do lucro ou não do lucro, ou seja, tem salário, não tem salário. Esse aspecto é um dos problemas que mais a gente se enfrenta. Mas não só isso. Os aspectos de pagamento, os aspectos financeiros, os aspectos de sistema, acontece muito. A empresa familiar, toda empresa familiar, em média, ela não tem um bom sistema, um software de gestão. Por quê? Porque se acredita que é possível ser feitas as coisas a partir de maneira mais informal, ou seja, faz um sisteminha lá, não precisa ser tão formal. Por quê? Porque não se presta conta a ninguém. Para pensar, você só faz as coisas de maneira mais organizada, correta, estruturada, porque você tem que prestar conta para alguém, seja um cliente, seja o que for. Quando em relação ao aspecto da gestão da empresa familiar, para quem você vai prestar conta? Para o seu pai? Para a tua mãe? Para o teu marido? Para o seu esposo? E devido a essa não prestação de contas, normalmente a estrutura de software ou de processos ela é menor. A operação também é um outro aspecto complexo que faz com que a empresa seja mais informalizada, ou seja, são feitas mais na base da confiança, como eu disse anteriormente. E um dos aspectos que muitas empresas familiares têm de problemas é a expansão, a capacidade de vender mais mesmo, efetivamente, entrar mais no mercado. Por quê? Porque a empresa familiar, como eu disse, não cobra-se tanto, não se tem tanta cobrança. E quando não se tem tanta cobrança, não tem um aspecto de foco, efetivamente. Então a empresa se estabiliza. Toda empresa, pessoal, ela tem 3 caminhos apenas para finalizar aqui o nosso vídeo. Só tem 3 grandes caminhos. O primeiro delas, ela pode morrer. Muitas empresas morrem no Brasil, no mundo. Outro aspecto, ela pode ser sucedida, como nós estamos falando aqui, ou seja, sucedida para um nível profissional ou para a própria família, tá? Ou ela pode ser vendida. São os 3 aspectos principais. A empresa tem que saber para qual norte ela vai. Toda empresa familiar, uma das coisas que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um trabalho com uma empresa familiar, eu pergunto para ela: você realmente quer passar por esse processo? Porque é um processo de reestruturação. Mesmo que você não, vem aqui fazer um trabalho com a gente, normalmente não é. Na empresa familiar, os aspectos de gestão são aprofundados, uma vez que a empresa precisa passar por uma renovação, principalmente de ideal. Se ela está disposta a passar por isso, ela precisa fazer o dever de casa, reestruturando, repensando, retirando algumas pessoas muitas vezes. Isso dói, é traumático, mas depois que você passa, depois que a empresa passa por esse processo, eu já passei por centenas nesse sentido, desde a pequena, a média, a grande. Depois que você passa por esse processo, a empresa entra num caminho e realmente começa a crescer e se guarda para o futuro, até mesmo não só guardando as questões empresariais, mas também as questões familiares, que na minha opinião é mais importante. Você pode perder um profissional que é familiar dentro da empresa, mas não pode perder um filho, não pode perder um relacionamento dentro de casa. Esse aí é um dos aspectos, das vivências que nós temos dentro das empresas familiares.